e mulheres, e na intercessão deles, você vai agora apresentar a Deus seu pedido. As pessoas se conectam conosco agora pela rádio, pela 104.5 FM, cantate a frequência do amor de Deus. Reze com a gente, quando o padre falar, oremos. Também pelo stv.net.br. Oremos. Deus de misericórdia, aumentai em nós a fé, que conservada à custa do próprio sangue, glorificou vossos mártires bem-aventurados André, Ambrósio, Mateus Moreira e seus companheiros. Dai-nos também ser santificados pela vivência da mesma fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus é vida, é orientação, é um norte para a nossa história. Vamos acolher com o coração bem aberto a proclamação da palavra de Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, admiro-me de terdes abandonado tão depressa aquele que vos chamou na graça de Cristo e de terdes passado para um outro evangelho. Não que haja outro evangelho, mas algumas pessoas vos estão perturbando e querendo mudar o evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós, ou um anjo vindo do céu, vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excomungado. Como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excomungado. Será que eu estou buscando a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou procurando agradar aos homens? Se eu ainda estivesse preocupado em agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme a critérios humanos. Com efeito, não o recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. O Senhor se lembra sempre da aliança, se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança, se lembra sempre da aliança. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor, elas merecem todo amor e admiração. O Senhor se lembra sempre da aliança, se lembra sempre
sempre da aliança. Suas obras são verdade, são justiça. Seus preceitos, todos eles são estáveis, confirmados para sempre pelos séculos, realizado na verdade e retidão. O Senhor se lembra sempre da aliança. Se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Se lembra sempre da aliança. Enviou libertação para o seu povo, confirmou sua aliança para sempre. Seu nome é santo e é digno de respeito, permanece eternamente o seu louvor. O Senhor se lembra sempre da aliança. Se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Se lembra sempre da aliança. Aleluia, 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 aleluia. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Tua palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: tu respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Então ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor se lembra sempre da aliança. Se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Se lembra sempre da aliança. Queridos filhos e filhas da igreja, Jesus é muito inteligente, não? Só podia ser a sabedoria do Pai encarnada, porque ele colocou o fariseu, ou o mestre da lei, não é? Num xeque-mate. E para poder entender bem isso, primeiro é importante, gente, que nós saibamos que Jericó era uma cidade sacerdotal. Pasmemos nós, mas na época de Cristo, Jericó, uma cidade pequena, menor que Sorocaba, né? Ela tinha por volta, pasmem os senhores, segundo estudiosos, 12.000 sacerdotes. Tem noção? Claro que não católicos, sacerdotes judeus, né? Que ofereciam sacrifícios. Mas ela tinha 12.000 sacerdotes. Portanto, raciocinem comigo, se Jericó tinha 12.000 sacerdotes, nós podemos dizer que Jericó era uma cidade altamente religiosa, sim ou não? Sim. Mas tomemos muito cuidado, porque um país religioso e uma cidade religiosa não necessariamente está fazendo a vontade de Deus. E tem aqueles que têm a religião como um rótulo, uma placa, um símbolo, quiçá uma tradição. Eu batizo meu filho porque minha avó batizou, minha bisavó também, então a gente vai. Vou fazer primeiro a Eucaristia também porque nós temos fotinhas de véu. Então a gente vai tirar a fotinha igual a vovó tirou, tá? Então, toma cuidado. Além disso, um outro fato histórico: o judeu não gostava de samaritano. E muita gente sabe disso, mas não sabe por quê. O padre vai explicar para quem não sabe. No ano 722 a.C., o reino de Israel estava dividido em 2 reinos: Reino do Norte e Reino do Sul. E repetindo, no ano 722 a.C., o Reino do Norte, o povo daqui de cima, foi deportado para a Síria. E eles viveram um período de exílio, um êxodo forçado.
E esse povo não ficou um dia, esse povo ficou muitos anos morando entre os pagãos. Então alguns deles se paganizaram, ficaram moderninhos, perderam a fé. Outros conservaram a fé, mas se casaram com gente pagã, não mantendo a raça judaica ou judia. Então o povo que ficou, lamentavelmente, se sentia um povo de mais categoria. Quando o exílio terminou, anos depois, eles voltaram para reintegrar Israel. Eles falaram assim: vocês não são tão queridinhos por Deus como nós, vocês são um povo misturado, nós temos pedigree, nós temos sangue azul, vocês não. Começaram a tratar esse povo como fosse vira-lata. Então, um judeu que se fixou na Samaria, não porque queria, contra gosto, aos olhos do Pai, aos olhos de Deus, eles tinham o mesmo valor. Mas aos olhos dos judeus que se sentiam a raça pura, você vê que esse fenômeno de raça pura não é uma coisa só dos nossos tempos, né? Essa bobagem, né, cultural que as pessoas fazem. Então, para aquele povo que ficou, samaritano era um querido por Deus, mais ou menos. Então é importante fazer esse contexto. Eles achavam que Deus se rasgava em compaixão por um judeu legítimo, não por um judeu misturado e quiçá casado com pagão. Então eu não poderia começar a pregação sem fazer essas observações, senão a gente não entende absolutamente nada. Acha bonitinho, o homem lá caiu, o outro ajudou, ai que lindo, mas não entende a mensagem. A partir disso, Deus tem para nós hoje, no mínimo, 7 lições para melhorar a nossa vida, nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com a gente e nosso relacionamento com os outros. E vamos começar da lição número 1, e vocês vão me ajudar. Então vamos lá. Lição número 1 que nós aprendemos hoje. O samaritano, aquele que segundo os outros era uma raça de 5ª categoria, que foi o único que ajudou o judeu legítimo, de sangue puro, a Bíblia diz que ele viu o rapaz caído na beira, quase morto, e a Bíblia diz que ele viu e sentiu o quê? O povo desse lado, que ele viu e sentiu o quê, povo de Deus? Vocês prestaram, o povo da missa por cura está de parabéns, vocês prestam atenção na palavra. O povo do final de semana às vezes, viu? Puxão de orelha, nem sempre. Aí eu pergunto, para a pessoa está com o livro, folheto, não sabe, né? Mas glória a Deus, né? Vai convertendo. Bem, o povo viu e sentiu o que então, gente? Compaixão. Gente, a palavra compaixão não é brasileira, portanto não é portuguesa. A palavra compaixão vem do grego, kumpatos. O que é kumpatos? Kumpatos significa você com a mesma dor, você colocar-se nos sapatos do outro, na pele do outro. Em outras palavras, a melhor definição de compaixão é você aprender a se colocar no lugar do outro. Então aqui nós estamos aprendendo hoje a primeira lição do Evangelho. Qual é a primeira? Colocar-se no lugar do outro. Vamos dizer juntos? Colocar-se no lugar. Para entender isso bem, eu gosto daquele pensamento que está até correndo na internet. Eu gosto de algumas coisas que correm na internet, algumas coisas são boas, que fala assim, né? Tem gente que está passando por lutas que você nem imagina. Então não julgue e tenha paciência com a cara feia que a pessoa te fez. Aqui eu me lembro de uma coisa interessante, gente, um fato, né? O brasileiro fala fato real, redundante, né? Todo fato é real, né? Mas um fato, portanto algo acontecido. Tinha um rapaz, paz meus senhores, eu achei lindo isso aqui. O rapaz, ele tinha tido um dia de cão no serviço dele. Tudo deu errado, o patrão xingou, ele estava preocupado com o casamento, ele não conseguiu entregar as coisas que eram para ter sido entregues, então foi corrigido em público. Olha, um dia terrível. Como se não bastasse, aconteceu algum acidente na cidade e ele pegou um engarrafamento terrível para chegar em casa. E tudo que ele queria era chegar em casa por volta das 6h40, 7 horas, né? Tomar um banho quentinho e deitar naquele sofá, naquele dia nem falar com a esposa e se esquecer daquele dia terrível que ele teve. É bem nesse contexto que as coisas acontecem para a gente, que a gente é provado, né? Aí, quase chegando em casa, a uns 2 ou 3 quarteirões, morrendo de ansiedade para chegar, e é mais ou menos aqui como tem aquele cruzamento aqui, sabe quando você vem pela Avenida Dom Aguirre, ou a Marginal Dom Aguirre, né? E a turma não gosta de falar Marginal Dom Aguirre, né? Parece que Marginal é bandido, Marginal é aquele que está na margem, está na margem do rio, é Marginal. Ora pois, né? Não estou chamando o Dom Aguirre de Marginal, né? Ai meu Deus, só por Deus. Bem, então, sabe quando você vem na Marginal Dom Aguirre, e você vai entrar aqui, você vai entrar à esquerda e aí tem um carro que não para nunca mais?
né? E você quer entrar para cá, para a direita, e sempre tem um engraçadinho que vem na sua frente. Esse dia uma moça passou na minha frente, eu aqui, que já dirijo não muito bem, só Deus na causa. A moça vem e consegue me espremer aqui, sendo que ela tinha que ficar atrás de mim, né? Na hora me subiu um sangue quente na minha cabeça, né? Mas depois eu falei: ai, filha abençoada, Deus te eduque, minha filha, né? Depois ainda quis ainda passar na minha frente, a bendita, né? É difícil você ser santo no trânsito. Dizem que Sorocaba foi eleita a cidade melhor para dirigir. Quem fez essa pesquisa? Pelo amor de Deus, se aqui é melhor, como que tá o Brasil? É só por Deus. Mas tudo bem, né? Detalhes são pequenos de nós dois. Bem, aí lá, então você imagina, a moça me cortou, mas pelo menos eu não tava com comichão para chegar em casa nem nada, né? Deixa ela ser feliz. A pessoa acelera, deixa a pessoa, vai com Deus, minha filha, né? Pois bem, e nesse caso, esse homem, nesse contexto, me vem um homem, me dá uma fechada nele, daquela de cantar pneu, mas foi por um triz. Na hora ele ia dar um jeito de descer do carro, pegar o revólver, resolver a coisa. Ele contou até 10 e falou: ai meu Deus, é hoje. Em vez de ele xingar todo o xingo que ele tinha para xingar, e aqui se você é uma pessoa que xinga, que buzina, vai pedindo paciência para Deus, né? Em vez de ele xingar, ele respirou. Deve ter algum motivo, vai. Quando ele chegou na casa dele, e eu repito que essa é uma história verdadeira, quando ele chegou na casa dele, cadê a esposa? Cadê o filho? O filho dele pequenino tinha sido atropelado, saindo da escola. E a única pessoa que socorreu o menino e levou às pressas para o hospital, para que não perdesse mais sangue ainda, que não tinha o que fazer, foi um médico, que levou para o próprio hospital onde ele trabalhava, e salvou a vida do filho dele. E quem era o médico? O rapaz que fechou ele. Quando ele chegou no hospital e viu tudo aquilo, o filho fora de perigo, e um doutor que atendeu o filho dele de graça, na hora, é o rapaz que, aquele que eu xingar. Ainda bem que eu não xinguei. Queridos, tomemos cuidado com os julgamentos rápidos. Gosto de um pensamento do padre Fábio de Mello, que ele fala assim: sabe o que é preconceito? Olha que bonito, achei lindo isso. O preconceito é filho de olhares apressados. Você olha uma pessoa, uma história com pressa demais. Tem gente enfrentando uma guerra da qual você não tem a mínima noção, e você querendo que a pessoa sorria para você, fala: bom dia. A pessoa não vai dizer, meu filho. Mas ao invés de julgar, que você se coloque, tente imaginar o que aquela pessoa está vivendo. Essa é a primeira lição de hoje. Gente, nós estamos vivendo uma sociedade cada vez mais insensível, que não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. Como que eu posso obrigar que as pessoas sorriam para mim, que elas me reconheçam, que elas me cumprimentem, quando de repente lá na casa dela, o casamento está por um fio e você não sabe? Amanhã, quem sabe, os credores vêm tirar a casa, que quem sabe está penhorada, eles não têm onde morar, e você geralmente preocupado com bom dia, com não sei o quê, com não sei o quê. Toma cuidado, o preconceito é filho de olhares apressados. E aqui, gente, eu vou dar um testemunho a vocês, que eu estou aprendendo muito assim com Jesus na minha vida. São José Maria Escrivá falava que a gente vai convivendo com Jesus e vai devagarinho pegando o jeito dele, né? Vou tentando. Bem, um exercício que eu faço: quando uma pessoa me chateia muito, ou me humilha, me destrói, me despreza, não cumprimentou, sei lá, que exercício que eu tento fazer? Eu aconselho muito isso em confissão para as pessoas. Ao invés de você desenvolver uma raiva e um ódio por aquela pessoa, quando que você desenvolve uma raiva e um ódio por uma pessoa? Que tem gente que não sabe. Quando você enxerga a pessoa como culpada e responsável pelos atos. Quando você olha para a pessoa e começa a ver a pessoa como vítima da história, dos acontecimentos cruéis que se deram na vida dela, gente, muda o jeito que você olha os outros. Uma coisa que eu aprendi apanhando muito na minha vida e nos meus relacionamentos, eu vou dizer a vocês hoje aqui. Eu transformei até em frase, depois tem que postar na internet para a turma aprender. Olha que bonito. Escuta, já que eu não tenho o poder de mudar as pessoas, eu vou mudar aquilo que eu posso, que é o meu jeito de olhar para elas. Isso é possível. Amém? Tem certas pessoas tão difíceis que vão ser sua santificação, mas você não tem poder para mudá-las. Então mude o jeito como você as olha.
Comece a ver a história difícil que essa pessoa teve, a criação difícil que essa pessoa teve. Talvez você que não se sente amada pelo seu próprio pai, está aqui nessa missa e você tem essa dificuldade, mas você já parou para pensar que infância seu pai teve, criatura? Você já parou para pensar que talvez a mãe e o pai dele tratavam ele no reio, no chicote? Que dificuldade ele vai ter de te dar uma coisa que você quer, mas que ele nunca recebeu? Me lembro de uma família, gente, quando eu era criança. Nossa, isso ficou na minha cabeça. Eu vou falar aqui porque tem certas coisas que tem que falar, mesmo que choque. Minha mãe se lembra disso. Um pai, se é que se pode ser chamado assim, que os filhos chegavam da escola e tiravam nota baixa, ele mandava o primeiro pôr o dedo na tomada, o segundo pegar na mão do primeiro, estabelecia uma corrente de choque com os filhos. Eu vi isso. E aqui, embora nós muitas vezes tenhamos uma história difícil que nós não queremos mostrar, eu sei que aqui na igreja, e pela rádio, e pelo computador, tem gente que passou com o que eu estou falando, ou pior. E de repente eu estou exigindo que a pessoa me abrace, me beije, me aperte, me dá um cheiro, me faz um cafuné. Será que isso não é insensibilidade demais? Você que é uma pessoa tremendamente preconceituosa com meninas masculinizadas e meninos feminilizados. A gente tem um preconceito de meninos que são feminilizados, né? Deixam para fora da rodinha. Não, isso daí, tem um jeitinho de meninas. Exclui ele. Desculpe, irmão, se você continuar assim, você vai pro inferno. Se lascar. Porque, meu irmão, minha irmã, você sabe com quem esse menino foi criado? Você sabe se ele teve pai? Você sabe se de repente ele não foi criado no meio de um monte de tias, no meio de um monte de irmãs, que foi o que a vida deu a ele, e graças a Deus. E você exigindo que ele o quê? Cuspa no chão? Fale aí, mano. Está faltando sensibilidade para nós. Gente, o homem sem Deus é muito cruel e pede a capacidade de se colocar no lugar do outro. É o que mais nós temos visto no mundo contemporâneo, no mundo de hoje. E o mais bonito é que Jesus Cristo, falei no começo da missa, ele assumiu uma condição de escravo, porque o escravo, na verdade, era você e era eu. Jesus Cristo soube se colocar no seu lugar. E você que me escuta, sabe se colocar no lugar dos outros? Ou está sempre apontando e julgando? Então, qual é a nossa primeira lição de hoje? Colocar-se no lugar do outro. E aqui me desculpem também fazer uma denúncia. Gente, desculpe, mas às vezes, como falta para nós que somos de igreja, mais caridade. Esses dias eu contei aqui, né? Virou notícia no Instagram, no Face. Vocês se lembram do padre Fábio de Mello, quando um travesti tirou foto com ele? E aí todo mundo, olha o padre, com quem que ele está andando. Ai, que coisa feia, que mau exemplo esse padre. Eu fiquei contente com isso. Porque Jesus Cristo era acusado de andar com prostitutas. Porque Jesus Cristo era acusado de andar com leproso e pecador. Quem dera que os padres fossem vistos com os neoleprosos da sociedade. Porque aí os padres estariam mais parecidos com Jesus. Tomara que nós estejamos mais parecidos com Jesus. E o que mais me chocou, já falei aqui, mas é bom lembrar que tem gente nova. O que mais me chocou positivamente foi quando depois desceram a ripa no travesti lá e descobriram que ele é o único que tem um trabalho social que dá comida para os pobres da cidade do Rio de Janeiro. Enquanto a turma que jogou pedra, católicos de plantão, estão preocupados com o próprio umbigo, atrás de suas cercas elétricas, e seus condomínios não fazem nada para mudar a sociedade. Esse é o problema. Então tomar cuidado, é bom ser de igreja, lógico, mas às vezes gente de igreja. Vejam, eu vim aqui para falar sobre isso, está aqui na minha pauta. As eleições municipais. Veja as nossas eleições. Quem foram as pessoas que mais obtiveram votos no Brasil? Os evangélicos. Não estou aqui dizendo que pastor, na minha opinião agora, não é a opinião oficial da igreja, e está sendo transmitida. Padre e pastor, na minha opinião, não deveriam se candidatar. Eles deveriam preparar os fiéis para assumirem cargos públicos. Porque só a igreja consome o nosso tempo. Como é que eu vou lá na Câmara, na Prefeitura? Pelo amor de Deus, eu piro. Cuidar das almas é o nosso ofício. Agora, uma coisa eu tenho que dar a mão à palmatória.
que quando os evangélicos, nossos irmãos protestantes, não estou criticando, se unem para fazer uma coisa, eles fazem. Porque você não vê evangélico falar mal de pastor, mas católico você encontra falando mal do padre. E como encontra? Falta testemunho. E aí, não estou dizendo porque o Neto está aqui, mas um católico se candidata, o primeiro que divide e persegue o candidato são os próprios católicos. É Jericó. 12 mil sacerdotes, e faltava caridade e união entre eles. É esquisito isso. Fiquei muito abismado. Ontem terminei a missa das rosas, que graças a Deus foi uma bênção. Fui no Campolim, os evangélicos lá de passeata com seus candidatos. De passeata, gritando. E nós católicos? Estou dizendo que pode ser o Neto, pode ser outro. Alguém de nós se candidata, a gente apoia, a gente ajuda? Ou fica com inveja? Em vez de se alegrar com o sucesso do outro, fica com inveja, fica com revolta, espírito de intriga e de divisão. Isso não é de Deus, nem aqui, nem lá na China. Mais unidade entre nós. Colocar-se no lugar do outro, se alegrar com a vitória do outro e se entristecer com o choro e a tristeza e o fracasso do outro também. Lição número 2. E aí o rapaz falou assim, do evangelho: quem é o meu próximo? Vai se justificar. Mas gente do céu, essa pergunta nós estamos precisando fazer. Quem é o meu próximo? Eu pergunto para você, responda no seu coração. Quem hoje é o seu próximo? Ou quem foi próximo de você e já não é mais? E por quê? Por culpa tua? Por culpa dele? Porque Deus quis assim? É uma resposta que nós temos que nos dar nessa noite. Então a segunda pergunta é: fazer-se esse questionamento nessa missa de hoje. Senhor Jesus, quem é o meu próximo? E aqui eu vou falar uma coisa para vocês muito séria. Quando duas pessoas se amam, gente, como é bonito, repare, quando duas pessoas se amam de verdade, elas praticamente não se falam, já reparou? Elas sussurram, já reparou? Duas pessoas que se amam, se olham e não necessariamente usam palavras. Por quê? Porque as almas estão próximas demais. Mas quando o papai começa a gritar com a mamãe lá em casa, e tudo lá em casa vira na base do grito, veja que coisa curiosa, a gente grita com alguém estando perto. Por quê? Porque embora os corpos estejam próximos, faz tempo que as almas se separaram. E aí colado com o outro, vocês muitas vezes fazem a experiência lá em casa. Você com o marido, você com a sua mãe, você com seu pai. Pai, na cara dele, você não faz nada, tudo aqui é a mãe. Por que falar nesse tom se você está colado? Porque você é filha, o seu corpo está próximo do seu pai, mas sua alma já faz tempo que está distante. Quantos de vocês, queridos, eu estou falando para o seu bem, vocês são casados? Ultimamente, desde o ECC, estou pegando no pé nesse sentido. O marido e a mulher deitam juntos na mesma cama de casal. Que coisa que Deus está me dizendo agora. Nunca pensei nisso. Deus está me dizendo agora. Casados que partilham a cama, mas não são capazes de partilhar a vida e a história. Partilhar uma cama é a coisa mais fácil do mundo, né? Divide o colchão. Mas dividir a história, dividir sonhos, dividir projetos, isso é para quem tem Deus, gente. Gente, a pessoa que fala assim: eu estou querendo me casar, eu não quero mais ser sozinha. Ih, filha, lê do engano. Lamentavelmente, as pessoas mais solitárias que eu tenho encontrado são as casadas, que dormem de dois, mas vivem a um. Esse é o problema. Jesus Cristo quer nessa missa de hoje renovar também nosso casamento, nosso matrimônio. E aqui vou dar um puxão de orelha do bem na mulherada. Mulherada, vocês não têm o direito, se são casadas na igreja, de botar o marido para dormir no sofá. É pecado. É com o velho que tem que dormir de conchinha. É mandamento de Deus. A cama de um casal é sagrada. Mas eu já não sinto mais nada para aquele traço. Então pede para Jesus renovar. Tá? Não, eu estou muito assim, ultimamente estou com muita dor de cabeça. Não tem problema, mas dorme junto. É na cama. A cama de um casal é sagrada. Essa proximidade física também é importante, porque a proximidade física me ajuda a estabelecer uma proximidade também espiritual. Então hoje Jesus está falando para nós, não é? Pais que também não são próximos de seus filhos,
Meu Deus do céu, se o amigo do seu filho sabe mais da vida dele que você, então alguma coisa não vai bem. Hoje eu estava preparando, né, a pregação, e Jesus me lembrava daquela história triste, mas bonita. Um molequinho, escutou essa? Tinha 9 anos de idade. Ele tinha pedido cedo do pai dele R$25 para levar para a escola. O pai dele xingando muito, deu. Só que o pai não parava em casa, porque o serviço exigia muito. E o menino estava sentindo falta do pai. Que parece que eles não sentem, mas eles sentem, viu? E aí então, querendo essa proximidade, quem é o meu próximo, né? Às vezes é quem está dentro de casa. Às vezes é seu pai e sua mãe que muito tempo você não abraça e não beija. E Jesus está mandando dizer aqui, você que é filho, chegando na tua casa, se ele estiver acordado, se não tiver amanhã, dá um beijo no teu pai, sem falar nada. Que vocês moram na mesma casa, vocês moram dentro do mesmo lugar, mas vocês não são próximos. E Jesus não está contente com isso. Então, esse menininho levou os 25 e tal, né? E aí quando voltou à tarde, o pai também tinha tido um dia terrível, cansado, né? O menino falou, pai, vem cá, o que você quer, moleque? O pai, me dá R$25. Falou, R$25? Eu já te dei 25 cedo. Não sei o que. Ficou bravo. Moleque safado, só pensa em dinheiro essa geração de hoje. Vocês não sabem como a geração lutou. Que daí o pai começa a jogar na cara da gente como foi difícil o tempo dele, né? No meu tempo! Quando começa assim, ai, só por Deus, né? No meu tempo! Você tem que escutar com caridade. Escuta igual Jesus escutava José e Maria, quietinho, não reclama não, né? Aí puxou o tempo dele, que era mais puxado, que a geração de hoje é tudo mais light, a geração de hoje é muito mais mole. E o moleque falou assim, ô pai, quanto dinheiro o senhor ganha por hora? O pai dele falou, por que você está interessado? Quer mais? Não, queria saber. Por hora, na minha nova profissão, eu ganho R$50 por hora. Assim, ganha bem. Aí ele falou assim, então, é que o 25 que o senhor me deu, eu guardei para juntar com os 25 que o senhor está me dando agora. Eu falei, por quê? Amanhã, não, eu quero que o senhor pegue esses 50. Eu falei, por quê? Amanhã o senhor chega mais cedo, quero ter uma conversa com o senhor, estou pagando. Eu juntei. Amanhã eu quero 1 hora de audiência com o senhor, chega mais cedo. Será que nossos filhos vão ter que fazer isso? Pagar nossa hora? Quem é o seu próximo? Será que não é fácil ser próximo do irmão da igreja, enquanto sou distante daqueles que moram na minha própria casa? Terceira, diz que o samaritano desceu da cavalgadura, desceu do cavalo. Claro, padre, se ele vai ajudar o homem, ele vai descer do cavalo. Mas não é descer do cavalo igual você está pensando. Descer do cavalo significa que eu não posso estabelecer um relacionamento bonito com ninguém, se eu não descobrir essas lições importantes que o padre vai falar agora. Tem 3 formas de relacionar-se com as pessoas. Forma A, de cima para baixo. Não tem gente que se sente assim, se sente sempre menor que ela? Tem gente que fala com você, se sente lá embaixo, né? Mas porque você ainda mostra seus erros ainda, né? De cima para baixo, superiores. Mas também tem um outro jeito que não é saudável, que é a pessoa que lida com você, de baixo para cima. Ela sempre se sente abaixo de você. E existe um jeito saudável. São aqueles que descem do cavalo para olhar nos olhos. Você não vai conseguir ser amigo de ninguém, nem estabelecer uma relação saudável, enquanto você não aprender com Jesus Cristo a se abaixar e olhar nos olhos das pessoas, no mesmo nível, nem acima, nem abaixo, mas como igual. Por isso uma coisa importante, quando 2 pessoas se amam de verdade, uma vez ensinei aqui, elas nem se dominam, nem se submetem, elas se completam. E aqui agora eu vou falar com a turma que está namorando aí, noivinha, as novinhas. Se você entrou num relacionamento onde o seu namorado sempre te coloca para baixo, sempre ressalta aquilo que está errado, pula fora desse Titanic. Isso é um Titanic. É assim. Não vai dar certo. Quando ele for seu marido, ele vai te botar lá embaixo. Agora, se entrar uma pessoa na sua vida que te eleva, que te mostra coisas que você é capaz de fazer que nem você sabia, agarra e não solta. É um presente de Deus. Que eu tenho visto de mulheres submissas, né? Não, mas porque sem ele não sei ficar, então mesmo batendo, eu fico.
Haja lei Maria da Penha, né? E se você é homem, a mesma coisa. Você fica uma mulher que a todo tempo joga na tua cara que ela ganha mais do que você, que ela estudou mais do que você, que ela fala português mais corretamente que você. Não tem como. Uma pessoa que só te corrige o tempo todo, mas nunca sublinha uma coisa boa que você faz. Como que vai dar certo uma amizade, um namoro, um casamento assim? E quantos maridos são assim com suas mulheres? Quantas esposas são assim com seu marido? E quantas mães são assim com seus filhos, gente? É insuportável ter uma mãe dentro de casa. Estou dando um exemplo. A minha não é assim, graças a Deus, né? Mas ter uma mãe dentro de casa que a todo tempo te lembra que você é incompetente, que você não passou, que você não está empregado, que tudo que você faz dá errado. Pelo amor de Deus! A primeira oportunidade que esse filho tiver, ele vai voar para longe. Porque quem consegue viver numa casa, e se sua casa é assim, em nome de Jesus, que ela mude, numa casa onde um joga na cara do outro os erros o tempo inteiro, uma casa que era para ser um pedaço do paraíso, desculpe a força da expressão, vira um pedaço do inferno, se não o próprio. Então veja que bonito, gente. Quando duas pessoas se amam, elas não se dominam, nem se submetem, elas se completam, nem de cima para baixo, nem de baixo para cima, mas como? Com igual, olho no olho. Foi o que o verbo da vida fez conosco quando se encarnou, se fez carne para nos salvar. Um igual em nós em tudo, menos no pecado. Descer do cavalo. É preciso descer do cavalo das suas convicções, se você quiser parar com alguém, viu? Sai do cavalo, rapaz. 4. Diz o Evangelho que ele untou as feridas do homem atacado com óleo e com vinho. E hoje eu vou parar por aqui, porque Jesus já me disse que já está suficiente. Então presta atenção. O que é untar as feridas de alguém? O que é untar as feridas? Gente, primeira coisa, talvez muitos não vão lembrar. A palavra ferida também não é portuguesa. A palavra ferida veio do grego. E a palavra ferida em grego é traumaton. A palavra traumaton, fácil agora, te lembra qual palavra da língua portuguesa? Isso, queridos, não tenham vergonha. Trauma. Não existe ninguém no planeta Terra, coloca minha cabeça a prêmio, que não tenha no mínimo 2 feridas. E quando eu estou dizendo ferida, eu estou dizendo também trauma. Não tem quem não tenha. Desde a vida intrauterina, quando você estava sendo gestado, você já também começou a colecionar dentro de você feridas. Todo mundo tem. E às vezes pode ser que apareça numa fase da sua vida, por um gatilho de memória, ou pode ser que não. E quando aparece, é difícil de cuidar. Agora vejam só que coisa interessante. Jesus Cristo na cruz ficou com o corpo todo carregado de feridas, de traumatons. Por quê? Porque ele chamou para o corpo dele, ele sugou para o corpo dele todas as feridas que estavam em nós, todas as feridas que estavam na humanidade, todos os traumatos que nós carregávamos, Jesus absorveu para si. Por isso o profeta já dizia, antes da crucificação, para a glória de Deus, por suas feridas, e no grego é, por seus traumatons, fomos curados. Por isso é missa por cura e libertação, porque aqui o sacerdote, os irmãos e os irmãos que estão com você, clamam que o sangue de Cristo, que o óleo, o azeite do Espírito Santo, e veja que interessante, untou a ferida com óleo e com vinho, prefiguração do óleo do Espírito e prefiguração do sangue de Jesus na Eucaristia. Quando nós somos embebidos com óleo do Espírito, com o sangue de Jesus, gente, as feridas começam a fechar, porque os buracos abertos no corpo de Cristo fecharam os buracos do meu corpo e da minha alma. Tem muita gente que não entendeu isso ainda. Por isso a Bíblia diz, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Gente, como é bonito quando alguém entra em nossa vida a serviço de Deus e começa a tapar os buracos da nossa alma. Sabe como que faz isso? Só tem um jeito. Com amor. O amor é a fonte de toda cura. Toda cura. O amor, não tenho medo de dizer o que eu vou dizer agora.
O amor cura tudo. Tudo. O amor converte marginal, assassino, dinheirista. O amor converte ateu em cristão, de missa, praticante. O amor. Mas fora do amor nada é possível. Por isso que nos contos infantis, parece bobagem, vou falar agora, mas não é. Nos contos infantis, sapos são transformados em príncipes com um beijo. E a bela adormecida só acorda quando é beijada pelo príncipe amado. Porque o amor levanta defunto e transforma sapos em príncipes. E olha que um sapo com um príncipe, a diferença é grande. O último conselho dessa noite, dentro dessa lição: se você quer que alguém mude, meu irmão, minha irmã, comece a amar. Comece a amar. Comece a beijar, comece a abraçar. Porque fora disso, eu vou ser bem sincero com você, pode o padre fazer exorcismo na sua casa, nada muda. Se essa postura não se der, nada vai mudar. Ai, padre, eu gostaria muito de encontrar. Esse dia uma mulher falou para mim: eu queria tanto que meu marido fosse um príncipe. Eu falei: sim, querida. Comece a tratar seu sapo como príncipe, e ele vai agir como se fosse um. Comece a tratar a sua mulher como uma princesa, e ela começará a agir como tal. Mas tem que haver uma mudança de postura. Por isso que eu gosto daquela história, acho muito legal. Não sei se vocês conhecem. Tinha uma mulher que tinha uma dificuldade com a sogra, mas muita dificuldade. A sogra queria separar ela do filho dela. Então falava: o feijão que eu faço para ele é mais gostoso que você. Olha assim. Você está usando o que na roupa do Júnior? Lá eu usava só Downy. Downy é bom, é cheiroso, viu? Usa aí que é interessante. E você usa o que? Comfort, né? Sabe quando a mãe, que ainda não está amadurecida no Espírito Santo, começa a disputar, né? Quem cuida melhor do filho dela? Né? Só por Deus. Então, a mulher chegou num ponto, o que ela fez? Se foi procurar um sábio, que era um monge, falou: olha, eu não aguento mais, e olha, eu sei que pode ser pecado, mas eu queria que o senhor fizesse uma oração bem forte para minha sogra morrer. O monge falou: o quê? Só que esse monge era muito sábio. Ele falou assim: então eu vou fazer assim, você tem certeza que quer que ela morra? Não, sim, aquela velha não muda. Então, eu vou dar para você um remedinho. Mas ó, tira e queda. Você põe uma gota na sopa dela. Só que assim, acima de qualquer suspeita, você vai dando de gotinha em gotinha. Em 30 dias ela estica a canela. Para não ser de repente, sabe? Senão vão perceber que foi você. Dela, mas eu não sei se eu quero isso. Você que sabe, o remedinho está aqui. Ela falou: vou pegar. Só que é o seguinte: para você não ser condenada como a pessoa que deu um fim na mulher, você vai ter que mudar o seu comportamento com ela. Como assim? Não, você vai ter que ser doce, gentil, porque se a mulher morre, a primeira suspeita é quem mais ela não gostava. Eu falei: é verdade. Então ele chegou lá na casa dela: oi, sogrinha, tudo bem? Na sogra: já são 8 horas da noite e eu vou fazer a sopinha que você gosta, com músculo. A mulher: ela fez a sopa, botou 3 gotinhas, mexeu bem, né? E deu para a sogra. Tá gostoso, sogrinha? Mais ou menos, já vi melhores. Foi lá e tal. No café da manhã, ela foi a primeira a acordar, gente. Fez pão na chapa, com um pingado. E adoçou o leite, umas gotinhas, mais 3 gotas. A mulher, café da manhã, olha esse pão que escolheu, pão de semolina, que a senhora mais gosta. Tá bom, na minha terra é melhor, mas serve essa porcaria. A velha era casca grossa, difícil agradar a velha. Quando foi no almoço, ela sabia que fazia tempo que a sogra estava com vontade de comer frango assado. Ela fez um frango em vinhadalhos. Quem já comeu frango em vinhadalhos? Uma delícia. Você deixa da noite pro dia, para ficar bom. Eu sei fazer. Então, assou um frango vinhadalhos e botou mais 3 gotinhas para a mulher. Né? A mulher comeu reclamando, mas comeu. Só que começou a acontecer uma coisa engraçada. Lá pelo 15º dia, a mulher começou a adocicar. Olhou bem nos olhos da mulher.
falou assim, mas fala uma coisa para você. Eu não ia muito com a sua cara não, falou a sogra. Mas nossa, nunca ninguém me... Você é a filha que eu não tive. Eu falei assim, nossa, eu? E a mãe da mulher, a mãe da esposa do filho, morava no Paraná e ela em São Paulo. Então ela estava com saudade da mãe. Não é que a mulher começou a fazer as vezes da mãe? Quando foi no 20º dia, essa mulher foi chorando no monte. Monte do céu, mas que besteira que eu fui fazer, meu Deus. Que foi? Lembra que eu pedi um veneninho lá para dar jeito na minha sogra? Você lembra, você levou, tá dando? Tô. Mas então o senhor não acredita. Eu não sei, alguma coisa mudou lá em casa. O quê? Eu não quero mais que ela morra. Não quer mais? Agora já deve estar adiantado o veneno. Falou, não, porque ela mudou. Eu não sei que bicho mordeu, ela mudou. Olha, falar uma coisa pro senhor, eu tenho saudade da minha mãe. Ela tá matando a saudade da minha mãe. Mas agora ela vai morrer, que eu não vou conseguir mais viver sem ela. Olha que mudança. O monge sorriu e falou assim, eu sabia, aconteceu um milagre, né? Aconteceu. O que eu dei para você não era veneno. O que era? Era mel, com própolis. Você falou que... Eu sabia que quando você começasse a mudar a sua postura, o amor ia entrar na tua casa. Porque o amor é a fonte de toda a cura. Se você quer que alguém se transforme e mude, não faça outra coisa. Ame, trate bem, mesmo recebendo chapuletada. É incrível a mudança que acontece. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora e sempre. Amém. Com muita fé, irmãos, vamos apresentar a Deus as nossas preces. Vamos rezar assim: Senhor, atendei a nossa prece. Juntos? Senhor,